fechar nossos olhos, fazer essa oração. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, a porção lida, Pai, da Tua palavra, do Teu Evangelho, que nessa noite Tu venhas falar aos nossos corações, Senhor. Pai, que Tu tenhas misericórdia de nossas vidas, Senhor, que estamos precisando, Pai, ouvir a Tua voz. Derrama a Tua unção sobre esse altar, me usa como canal de bênção, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E também te peço, Senhor, em nome de Jesus, repreende, Pai, todo espírito roubador da Tua palavra, de frieza, de incredulidade, destapa os ouvidos espirituais, Senhor, de cada um de nós, e nos dá discernimento espiritual para compreender o que Tu queres tratar com cada um de nós. Abençoa nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus que eu te pedimos, te agradecemos. Amém. Pode sentar, queridos. Aleluia. Então, assim, vamos falar hoje sobre o amor de Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira, a ponto de dar o seu único filho para morrer por nós. Então, assim, queridos, dificilmente haveria alguém que morresse por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tivesse coragem de morrer. Isso está lá em Romanos 5,7, mas a verdade é essa, queridos. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo, quando Cristo morreu a favor de quando ainda éramos pecadores. Talvez se nós já fôssemos justos, tivesse algum sentido Deus mandar seu único filho morrer por nós. Mas mesmo nós sendo justos, nós não temos coragem de dar um filho para morrer por ninguém. Agora imagina que a palavra de Deus diz que nós éramos cegos, nós éramos mortos espiritualmente, nós éramos pecadores, e mesmo diante de uma vida distante de Deus, uma vida de pecado, mesmo assim, Deus deu o seu único filho para morrer por você e por mim. Você tinha noção? Você já tinha parado para pensar no amor de Deus? Pergunta aí para o teu irmão do lado, ó, você já compreendeu o quanto Deus te ama? Fala isso aí para ele. Aleluia. Queridos, muitas vezes, olha aqui para mim, muitas vezes, você que está aí sentado, sonha com um grande amor, alguém que entregasse a sua vida por você. Você sonha com alguém que te colocasse em primeiro lugar e que se deixasse, que se permitisse ser humilhado, sofrer por sua causa. Talvez você seja muito carente, sonhando com esse amor. Deixa eu te dizer uma coisa, você já encontrou esse amor é Jesus Cristo de Nazaré na tua vida. Pode aplaudi-lo, aleluia. Como retribuir esse amor, irmãos? Como retribuir o amor de Deus? Vamos ler lá em Romanos 10, 9. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Deixa eu te falar uma coisa. A grande verdade, queridos, é que muitas vezes nós falamos que cremos. Não, eu creio em Deus, eu creio no amor de Deus, legal, eu acredito em Jesus, mas deixa eu te dizer, só crer com o coração não é suficiente. Nós precisamos crer com o coração e confessar com os lábios. Sabe, amados, nós precisamos entender que o amor de Deus é algo muito sério, algo muito forte, algo muito profundo. Nós não podemos ouvir que Deus nos ama, ou que Deus nos amou a ponto de dar o seu único filho por nós, e simplesmente isso não mexer com você. Isso não mexer com você. Será que isso não mexe com você? Deus te amou a esse ponto de dar o único filho por você, e isso não mexe com você? Queridos, isso precisa mexer com a gente. E quando a gente ouve isso, a gente precisa ser despertado de um sono que parece que muitos estão adormecidos. Parece que muitos estão fazendo ouvidos de mercador. Parece que muitos não estão se importando com essa realidade. Há uma realidade. Ei, Deus deu o melhor que Ele tinha por você. E será que você tem retribuído esse amor de Deus por você?
Será que você tem retribuído isso? Uma forma de retribuirmos, amados, é crermos com o coração e conversarmos com os lábios. Deixa eu te falar. Outra forma de retribuirmos, é entender que o grande amor que nós procuramos já aconteceu. Então, para de ficar procurando esse amor. Para de ficar procurando alguém que seja capaz de dar a sua vida por você, porque você já tem esse alguém, é Jesus. Para de ficar mendigando paixão, mendigando amor dos outros, mendigando amizades, mendigando sinceridade, mendigando fidelidade. Deixa eu te dizer uma coisa: o Rei dos Reis, Jesus Cristo de Nazaré, é tudo isso. Ele é sincero, Ele é verdadeiro, o seu amor é profundo e Ele é extremamente misericordioso, e Ele tem nos advogado diante de Deus, Ele tem nos defendido. Nós temos esse amor. Muitos de nós estamos nos sentindo sós, muitos de nós temos nos sentindo vazios, muitos de nós têm um vazio enorme dentro de si, na sua existência, e não consegue preencher esse vazio com amizades, com a bebida, com as brincadeiras. Não consegue, sabe por quê? Porque esse vazio é do tamanho de um Deus. É do tamanho de Deus, queridos. Você precisa assumir publicamente que você compreende que Deus deu o único filho por você. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite, querido, de encontro com Deus, de encontro verdadeiro. Você que está nessa noite aqui e ainda não teve um encontro com Deus, deixa eu te falar, não saia daqui sem entregar sua vida ao Senhor Jesus, porque esse amor é verdadeiro. Você que sabe disso e tem se encontrado afastado, e porque um dia você se decepcionou com a igreja, porque um dia você se decepcionou com as pessoas, queridos, entenda que a igreja está cheio de gente iguais a você, pessoas problemáticas, pessoas cheias de defeitos, pessoas que estão muito longe da perfeição. Nós estamos aqui porque nós assumimos que somos tão imperfeitos que precisamos de um Deus que é perfeito. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui, queridos. Nós não estamos aqui porque pensamos que somos diferentes. Então, amados, você precisa amar a luz mais do que as trevas. O amor de Deus na sua vida tem que ser maior do que o pecado. Muitos de nós não assumimos o amor de Deus, muitos de nós não nos reconciliamos, muitos de nós não confessamos ao Senhor Jesus, porque simplesmente nós amamos mais o pecado do que a Deus. Muitas pessoas, ao ouvir a mensagem de amor de Deus, ele pensa assim: caraca, se eu entrar na lei dos crentes, eu vou ter que largar aquilo, eu vou ter que largar aquilo, eu vou ter que largar aquilo. Deixa eu te falar uma coisa: nenhum de nós consegue mudar de vida sozinhos. Tudo aquilo que nós deixamos para trás, quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós não conseguimos fazer isso sozinho. Nem você que entra na igreja, eu entrei na igreja, eu tinha 18 anos. Eu ficava pensando: e agora eu vou ter que deixar aquelas amizades, e agora eu não vou mais poder ir numa festinha, e agora eu ficava pensando isso. Irmãos, ninguém nunca me cobrou isso, mas quando eu percebi, que eu olhei para mim, eu já era outra pessoa, com uma outra visão de mundo, com outra mentalidade. Quem transforma você não é a igreja, quem transforma você não são os pastores. Quando você bebe da água da vida, você nunca mais tem sede, porque quando você verdadeiramente, aleluia, quando você verdadeiramente mergulha nas águas do Espírito, há uma mudança transformadora da sua mentalidade, da sua vida. E quem faz isso não somos nós, quem faz isso é o Espírito de Deus na sua vida.
Portanto, não tenha medo de deixar, porque você sozinho não vai conseguir mesmo deixar nada. Sabe quem te dá força para deixar? O Espírito de Deus. E quando você não deixa, porque os outros deixam. Quando você larga uma vida, porque o Espírito Santo te faz largar, você não sente saudade do mundo do pecado, mas você sente paixão por Cristo. E quem sente paixão por Cristo, queridos, ama estar na casa do Pai. Sabe, queridos, como retribuir o amor de Deus? Confessando, nós já falamos, e agora eu quero falar: deixar Deus preencher o vazio da alma. Salmo 42, verso 5. Salmo 42, verso 5 diz assim: porque você está assim, tão triste, ó minha alma? Porque está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Aleluia. Olha para cá, queridos. Que versículo interessante, né? De tão verdadeiro e de tão... parece que foi escrito hoje. Eu imagino que parece que muitas pessoas aqui, na hora que ouviram esse versículo, ou que talvez tenham lido pela primeira vez, tenham pensado: rapaz, é exatamente isso que eu estou sentindo. Uma alma vazia e perturbada. Uma alma que você se sente confuso, não sabe o que está fazendo da vida, porque parece que você vai para um lado e não encontra o que está procurando, e vai para o outro e não encontra o que está procurando. Deixa eu te falar uma coisa: não vá mais para lugar nenhum. Permita que o Espírito de Deus entre na sua vida. Permita ser encontrado ou ser restaurado pelo Espírito de Deus. Sabe, queridos, a única pessoa que pode tirar essa perturbação da tua alma e preencher esse vazio é o Espírito de Deus. Mas pastora, eu conheço um bando de crente que está mais vazio do que eu, que não sou crente. Eu conheço um bando de crente que parece que é mais perturbado do que eu, que sou crente, que não sou crente. Deixa eu te dizer uma coisa, amados: é porque tem muito crente que ainda não compreendeu que primeiro eu busco o reino de Deus e depois as outras coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus: busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus significa dar prioridade a Deus. Mas tem muito crente que dá prioridade a qualquer amizade, dá prioridade a qualquer namoro, dá prioridade a qualquer outro sonho, mas sempre vai colocando Deus em segundo lugar, em terceiro lugar, e depois está afastado de Deus, está se afastando de Deus. Tem muito crente, irmãos, que está na casa de Deus e nem sequer ouve a palavra de Deus, porque está jogando nesse momento no celular. Qual é a prioridade que uma pessoa dessa está dando para Deus? Tem muita gente que passa a semana inteira sem ler a palavra, sem orar, e quando vem à casa de Deus nem sequer para ouvir a palavra de Deus. Querido, se você não dá prioridade para Deus, não adianta você ficar frequentando, entra e sai da igreja. Queridos, você pode pegar esse púlpito aqui no altar, foi consagrado, e você tira esse púlpito daqui, coloca na calçada e coloca em qualquer lugar, ele continua sendo púlpito, porque ele não tem vida. Mas nós, seres humanos, podemos entrar e voltar, e podemos continuar mortos espiritualmente. Quem nos dá vida espiritual, quem nos tira das trevas, é o Espírito de Deus. Não é o nosso intelecto, não é o nosso conhecimento, não é o que eu sei fazer, não é aquilo que eu trabalho dentro da casa de Deus, não são as palavras jogadas, liberadas, mas é o Espírito Santo que toca nas nossas vidas, que está tocando na tua vida agora. É o Espírito de Deus. Portanto, queridos, a gente precisa compreender que você precisa dar prioridade a Deus. Sabe, amados, precisamos achar um propósito na nossa vida. Se você quer deixar de ter uma alma vazia, encontre um propósito para viver.
Tem muita gente reclamando do vazio da alma, que cada dia eu estou mais vazio, cada dia eu estou mais sozinho. Mas você tem algum propósito de vida? Deixa eu te falar uma coisa. Você pode criar propósitos alcançáveis, para que você não fique frustrado. Mas nunca coloque um propósito na sua vida à frente do propósito de adorar a Deus. O nosso primeiro propósito tem que ser: eu sou adorador. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus procura os verdadeiros adoradores. Tem algum adorador verdadeiro aqui nesse lugar? Entendeu isso? Então, queridos, para você preencher esse vazio na alma, você precisa se tornar um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador está para além de frequentar templo. Verdadeiro adorador está para além de usar camisa com dizeres evangélicos, ou de baixar aplicativo de Bíblia no iPhone. Verdadeiro adorador está para além de reuniõezinhas. Verdadeiro adorador tem que sentir sede pelo Espírito de Deus, vontade de estar na presença de Deus, vontade de fazer as coisas certas, mesmo quando eu não quero fazer a coisa certa. Senhor, eu não quero fazer a coisa certa, a minha carne está toda inclinada para o pecado, mas Deus, eu continuo sentindo vontade de te adorar. Eu não quero fazer a coisa certa, mas eu vou fazer a coisa certa porque eu amo a Deus. E a palavra de Deus me diz: resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, porque o diabo fugirá de vós. Sabe, queridos, mas muitas vezes, quando você precisa liberar perdão, você diz: eu não estou sentindo vontade. Muitas vezes alguém te convida para vir à casa de Deus e você diz: hoje eu não estou afim. Algumas vezes um líder usado por Deus, o pastor usado por Deus te convida para assumir a liderança de um grupo ou participar de um grupo, você diz: eu não tenho tempo para essas coisas. Sabe, queridos, muitas vezes você se coloca em outro patamar, em outro lugar, como se você não tivesse compromisso nenhum, comunhão nenhuma com as coisas de Deus, e depois você diz que ama Deus. Será que amor é esse? Que você ama a pessoa e nunca tem tempo para a pessoa? Imagina só um noivo que está noivado com a menina aí, um noivado de 6 meses, 1 ano de noivado, ou mais tempo de noivado, e ele está o tempo todo viajando, e ele diz assim: minha noiva, eu estou chegando aí. E aí a noiva diz: não, eu não tenho tempo para você, me desculpa. Ele disse: não, eu vou na próxima semana. Não, eu não tenho tempo para isso. Já pensou nisso, Samuel? Tu dizendo o tempo todo para a Paulina: Paulina, eu quero me encontrar contigo hoje. A Paulina disse: não, eu não tenho tempo para ti hoje. Então, Paulina, na próxima semana: não tenho tempo para ti hoje. Já pensou nisso, João? A Cláudia dizendo: não, João, nem adianta vir porque eu não tenho tempo para você, eu tenho outras coisas. Hoje eu vou fazer prova, hoje eu vou estudar, hoje eu vou na casa da Maria, hoje eu vou na casa da Joana, hoje eu tenho muito trabalho para fazer, eu estou cansada, eu vou dormir, eu não tenho tempo para você. Será que esse noivo resistiria a esse noivado? Penso que não. Porque uma das maiores demonstrações de amor é você ter tempo para a pessoa. Imagina vocês combinarem uma coisa e a noiva nunca fazer. O noivo diz: olha, é o seguinte, nós vamos juntos hoje na casa da minha mãe. Ah, eu não estou afim da casa da mãe. Sim, mas nós temos que ir, porque é minha mãe. Tá bom, eu vou por amor a você. Quando chega na hora, quer saber de uma coisa? Eu não vou para casa da tua mãe, não. Tá bom, então na próxima semana nós vamos na casa da minha avó. Não, vou na casa da tua avó também não. Então depois nós vamos na minha igreja. Não vou. Nunca essa noiva, ela combina com o noivo, mas na hora de fazer, ela faz outra coisa. Ela tem outra programação. Já parou para pensar sobre isso? Quantos de nós temos combinado com Cristo em servi-lo, mas na hora de servi-lo, nós fazemos outras coisas? Quantos de nós temos falado para Deus que seremos fiéis ao dízimo, às nossas ofertas, mas nós aplicamos nosso dinheiro em qualquer coisa, mas nunca conseguimos ser fiéis? E depois vem com aquela conversa: eu não sei por que eu não consigo ser fiel. Já pensou? Se a noiva te trai, se a esposa te trai, e você diz assim: você me traiu, e ela diz assim: desculpa, mas eu não consigo ser fiel. Tá bom para ti isso? Já parou para pensar nisso?
Queridos, muitas vezes nós falamos mal de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. E quantas vezes nós temos negado Jesus? Todas as vezes que nós não queremos ir à casa de Deus, todas as vezes que nós não queremos orar, todas as vezes que nós não lemos a palavra, todas as vezes que nós estamos na casa dele e nem sequer prestamos atenção para a palavra de Deus. Quantas vezes nós temos negado a Deus com o teu comportamento, com a falta de testemunho lá no trabalho, lá na faculdade, todas as vezes que você mente, porque a palavra de Deus diz que o pai da mentira é Satanás. Você já parou para pensar quantas vezes você tem negado a Deus? E muitas vezes a gente aponta o dedão para Pedro. E quantas vezes você tem negado a Deus? Amados, precisamos, uma forma de retribuir o amor de Deus é deixá-lo preencher o nosso vazio, é valorizar o que nós temos. É bem verdade que talvez você sonhe com muitas coisas, mas comece a valorizar o que você tem, para que você possa ter uma alma preenchida. Comece a valorizar o amor de Deus na tua vida. Comece a valorizar a oportunidade que Deus tem te dado para que você se acerte diante dele. Comece a valorizar a família que o Senhor tem te dado. Comece a valorizar a casa que o Senhor tem te dado. Comece a valorizar as coisas que você tem, para que a tua alma não se torne uma alma tão vazia. Comece a valorizar o amor de Deus tocando, batendo no teu coração mais uma vez. Sabe, amados, terá um dia que muitos irão querer o amor de Deus, que muitos irão querer ouvir uma palavra dessa e não terão essa oportunidade. Mais uma vez, Jesus está batendo na porta do teu coração e dizendo: permita que eu entre, para que eu possa fazer companhia a você. A alma está vazia, o coração está vazio, mas o nosso Deus está batendo na porta do teu coração nessa noite. Como retribuir o amor de Deus? Confessando, deixando preencher o vazio da alma. E eu quero falar, mudando a mentalidade. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, amados, olha para cá, que eu quero concluir dizendo isso. Uma forma de você retribuir o amor de Deus é permitindo que Deus mude a sua mentalidade. Nós não fomos chamados para nós nos conformarmos, ou nos amoldarmos, ou não deixar o mundo nos moldar. Nós precisamos precisamos entrar numa luta espiritual de transformar o mundo que nós vivemos. Qual é o mundo que você vive? Na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua rua, no seu trabalho. O lugar que você vive, você tem a responsabilidade de mudar aquele lugar. Eu não posso me conformar com o pecado que existe dentro da minha sala de aula, na forma de começar a me amoldar aquilo. Sabe, queridos, eu lembro quando eu estava na faculdade, no primeiro dia de aula, era tanto crente. Com um mês, já tinha menos de 50% de crente. O que aconteceu? No final do curso, depois de 5 anos, quase não tinha mais nem crente na sala. Eu acho que só restou os pastores e uma líder lá de louvor. O restante já tinha tudo ido para o mundo. O que aconteceu? Se amoldaram. Em vez de influenciar o mundo, foi influenciado pelo mundo. Quantas pessoas se deixam? É como se pegasse o mundo e transformasse em molde, e ele começasse a ficar parecido com o mundo. Nós não podemos, queridos, entrar nesse padrão mundano. Por mais que nós tenhamos ser chamados de bregas, antiquado, esquisito, estranho, por mais que falem mal de nós, mas se você quer subir aos céus, se encontrar com Deus como filho, porque um dia o nosso Deus vai voltar, e eu não quero vê-lo como juiz, eu quero vê-lo como pai. Se você quer vê-lo como pai, não
comece, sabe, quebre os padrões mundanos e mostre: aqui tem filho de Deus nesse lugar. Tem filho de Deus nesse lugar. Sabe, queridos, muitos de nós só sabem ser crente na igreja. Muitos de nós vivemos uma pseudo-santidade. Na igreja é santo demais, na igreja fala em língua, levanta a mão, sapateia, está em tudo que é reunião, está na consagração, mas quando chega lá na faculdade, lá no trabalho, quando coloca o pé lá fora, não sabe mais o que ele é. Tem vergonha de assumir seu cristianismo. Tem vergonha de dizer que é crente. Sabe, queridos, nós não podemos colher o que nós não plantamos. Às vezes você quer colher uma vida muito espiritual, você quer dizer que ouve Deus falar com você, mas você não tem intimidade com Deus. Como é que Deus vai falar com você? Muitas vezes você quer vitória em cima de vitória, mas a tua vida está cheia de legalidade para o diabo entrar. A palavra de Deus diz que o diabo está ao nosso derredor, só nos observando, esperando uma brechinha para atacar. E às vezes tua vida não tem uma brechinha, é uma avenida. É uma avenida. Vive mentindo, vive se prostituindo, e assim vai. Queridos, nós precisamos compreender que nós precisamos fechar as brechas, porque o diabo, ele é um enganador. Às vezes você ia caindo ali e não caiu, aí você pensa que agora eu estou bem, agora eu estou seguro, mas se tua vida está dentro do pecado, você não está mais seguro não. Agora o que está acontecendo é que você se acostumou com o pecado, e agora a tua vida está de pecado. Entende isso? Quando nós estamos próximos de Deus, qualquer cheiro ruim, qualquer cheiro de pecado, você já observa o cheiro e diz: opa, não vou por aí não, opa, não vou por aí não. Daqui a pouco as pessoas saem de um buraco e mergulham na lama, se suja todinho e ainda diz: está legal aqui, agora eu estou bem. Oi? Agora está bem? Então, queridos, eu quero te dizer uma coisa, eu quero concluir com essa frase: não importa o que você disse que não faria, o importante é o que você está disposto a fazer hoje. Talvez todos nós um dia disse que nós nunca seríamos crentes. Todos nós talvez disse isso. Talvez todos nós zombamos dos cristãos. Talvez todos nós jogamos pedra da cruz. Todos nós. Eu dizia que eu nunca ia ser crente. Eu dizia, irmãos. Eu dizia que todo crente era falso. Eu não queria ser falso igual os crentes. Eu dizia isso. Sabe, irmãos, não importa o que você disse que não faria, o importante é o que você está disposto a fazer hoje. Se hoje você está disposto a aceitar Senhor Jesus como Salvador de sua vida, eu quero te falar que essa palavra é para você.